Meus irmãos, a gente fala sobre esse assunto, né? E eu quero ler uma passagem bíblica aqui com vocês. De Mateus, capítulo 25. Do versículo 1 ao versículo 10. A irmã Coraci dizendo que o neto dela está com crise de abstinência por causa de celular. Eu quero ler um texto aqui, irmãos. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 10. O que vai acontecer depois da reunião do G20? Eles queriam taxar os milionários, não vão conseguir. E a reunião do G20, meu irmão, vai tratar de agenda climática, agenda 2030, e vai tratar de toda essa questão aí que o presidente do Brasil, por exemplo, vai aderir a essa ideia de contra a fome, contra a miséria. Então, assim, tudo é um alinhamento geopolítico para 2030. 2030. As pautas estão ligadas à Agenda 2030. Vamos lá. Olha o que diz Mateus, capítulo 25, verso de 1 a 10. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite se ouviu um grito. Eis o noivo sai-lhe ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Meu Deus. Glória a Jesus. Irmãos, antes de eu começar a pregar, irmãos, não deixe de abençoar. Não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Essa semana nós vamos comprar pelo menos 250 cesta básica para o Natal Missionário. 250 cesta básica. Os brinquedos já foram comprados. E se você puder abençoar, nós precisamos de mais de 100 pessoas ainda com R$100. E você que fez o seu projeto, de, se Deus liberar a sua causa, o seu milagre, e abençoar o projeto Arrependa-se, eu tenho certeza
certeza que esse mês ainda Deus vai abrir muitas portas e vai operar muitos milagres no nosso meio. Então não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Não deixe de semear nessa obra. Irmãos, tá lindo o trabalho na África. Nós estamos reformando uma igreja na floresta amazônica e a obra não para, né? Tem muitas vidas sendo abençoadas através da sua oferta. Irmãos, quando nós falamos das parábolas das 10 virgens, existem algumas coisas, né, que a gente precisa entender. Eu vou só colocar a questão aqui no âmbito teológico. Primeiro é que as 10 virgens, se nós fôssemos pregar dentro do contexto do original, não é algo que dá um impacto na gente, né? Quando a gente vê que as virgens não é a igreja. Por quê? Porque não existe 10 igrejas. E não existe 5 igrejas. Só existe uma igreja. Só existe uma igreja. Não existe 10 e nem 5, existe uma, né? E tem muita gente, né, que acredita piamente, né, que as 10 virgens é a igreja, mas não é a igreja. As 10 virgens são as damas de honra, olha só, irmãos, que preparavam a noiva para o casamento. Só existe uma igreja. Então, veja, a Bíblia não diz que as virgens eram a noiva. A Bíblia só fala das 10 virgens. E dentro do cumprimento da tradição judaica, elas eram as damas de honra que preparavam a noiva. E muitos estudiosos colocam as virgens aqui como o próprio Israel, sendo uma fonte de preparação para a noiva. Mas, dentro desse contexto, irmãos, olha só, a gente também pode, e não é errado, colocar a noiva aqui como, olha só, irmãos, como uma representação de como nós devemos estar quando o esposo chegar. Então, não é errado, é isso que eu quero dizer, quando você coloca as virgens como nós devemos estar quando o esposo chegar. Existem também 2 textos que eu quero ler com vocês. Um é Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 8. Veja que Salomão, também muita gente tira fora do contexto, mas vamos colocar esse texto, né, como levando para a visão das virgens. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Então, se você pegar, olha só, o contexto aqui é um contexto que fala de nós andarmos com a consciência limpa e andarmos com a preservação da presença do Espírito Santo em todo o tempo.
Em todo tempo não pode faltar na nossa vida consciência limpa, e em todo tempo não pode faltar para nós o azeite, a preservação do Espírito Santo. Também tem outro texto que eu gosto muito, irmãos. Provérbios, capítulo de número 31. Versículo de número 18. Veja que Provérbios 31 é o provérbio da mulher virtuosa. E Provérbios 31, 18 tem uma chave aqui ligada à lâmpada. A lâmpada. E olha que tremendo, irmãos. Provérbios capítulo 31, versículo de número 18. A Bíblia diz, a parte aí diz, ela percebe que o seu ganho é bom. Mas olha o que diz a parte B do versículo 18. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Meu Deus, irmãos. É muito forte. A sua lâmpada não se apaga de noite. Por quê? Porque o marido trabalhava. E quem era responsável para saber se tinha azeite para ter iluminação de noite em casa era a mulher. E a mulher prudente não deixava a lâmpada se apagar. Sempre havia azeite em reserva para ter iluminação na casa durante a noite. E verdadeiramente, irmãos, nós estamos vivendo um tempo sombrio sobre a terra. A noite está escura. A noite está escura. Aleluia. Mas a nossa lâmpada, a nossa vida, ela não pode se apagar. Ela não pode se apagar durante essa noite sombria que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo, aleluia, numa noite sombria. Existe um texto que o apóstolo Paulo ele escreveu em Filipenses, capítulo 2, versículo 15 e 16, irmãos. Olha que profundidade sobre nós iluminarmos, brilharmos neste mundo. Aí o apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses, capítulo 2, versículo 15 e 16. 15 e 16. Olha o que diz a palavra. Para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, que no dia de Cristo eu me gloriei de que não corria em vão e nem me esforcei inutilmente. Veja o conselho de Paulo para a igreja de Filipos. Vocês estão vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Pervertida e corrupta. Mas eu convido vocês a se tornarem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio dessa geração pervertida e corrupta, na qual vocês vão resplandecer como luzeiros no mundo. Meu Deus. Meu Deus do céu. É profundo demais. Porque veja que Paulo,
ele vai nos dar a noção da veste branca. Vocês vão se portar. Vocês vão se tornar irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus. Olha a consciência limpa agora. Inculpáveis. Inculpáveis. No meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós não estamos no meio de uma geração corrompida e corrupta, irmãos. No meio de uma geração corrompida e corrupta, na qual vocês vão resplandecer como luzeiros no mundo. Por quê? Porque a nossa lâmpada não vai se apagar no meio desta geração corrompida e perversa. Porque em todo tempo nós vamos permanecer inculpáveis pelo sangue de Cristo. E não vai faltar óleo sobre a nossa cabeça. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Agora compreenda, irmãos, que Mateus capítulo 25, ele vai nos levar a uma realidade. Isso é uma realidade que nós estamos sentindo e vivendo. É por isso que eu não acredito em nenhum avivamento mundial que antecede a volta de Jesus. Não existe avivamento mundial antes da volta de Jesus. Não existe avivamento espiritual que antecede a volta de Jesus. Veja, irmãos, as 10 virgens estavam ali. Agora veja que a Bíblia diz muito claramente: 5 era louca e 5 era prudente. 5 não levou o azeite em reserva e 5 tinha azeite em reserva. Mas o noivo tardou. Está no verso 4. No verso de número 5. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Irmãos, o que é incrível é que não foi 5 virgens que dormiram. Foi as 10 virgens que dormiram. Todas dormiram. Todas adormeceram. Todas. Não foi 5, foi 10. Todas. E aí a diferença, meu irmão, é o grito do verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Sai-lhe ao encontro. E isso é impactante. O grito. Irmãos, o grito, ele já está sendo ecoado. O grito já está sendo ecoado. E só está ouvindo esse grito quem tem discernimento espiritual. A natureza está dando grito. A política está dando grito. As guerras estão dando grito. As religiões estão dando grito. Israel está dando grito. Todos os sinais estão gritando. Aí vem o noivo. Sai-lhe ao encontro. Sai-lhe ao encontro. E aí veja o que a Bíblia vai dizer.
Então se levantaram aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Quem tinha azeite, quando ouviu o grito, se preparou. Olha a diferença de quem tem azeite em reserva. Quando as prudentes ouviram o grito, elas prepararam a lâmpada e ficaram prontas. Mas olha o que aconteceu com as nécias. As nécias, vendo as prudentes prontas, disseram: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte, a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E elas saíram a comprar. E chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Irmãos, o que é interessante nesse texto, eu já falei isso aqui, volto a falar, é que as prudentes, eu não posso te dar azeite porque vai faltar. Vai faltar para nós e vai faltar para vocês. Então vá comprar azeite aos que vendem azeite. E elas foram e compraram azeite. Elas foram comprar azeite. E enquanto elas se perderam indo comprar azeite, o noivo chegou e entrou com elas para as bodas. Eu quero destacar duas coisas aqui. Primeiro, irmãos, é que por que tem que ter a lâmpada acesa quando o noivo chegar? Irmão, por que as virgens tinham que estar com a lâmpada acesa? É muito simples. Porque a primeira coisa que o noivo ia ver se as vestes estavam limpas e brancas. E com a lâmpada apagada, não tem como ver as vestes brancas. Meu Deus. Quem está com a lâmpada apagada não percebe a sujeira que está às suas vestes. E é incrível. Tem muita gente que deixou a lâmpada apagar e não enxerga mais as sujeiras da sua veste. Quando o noivo chegava, a lâmpada tinha que estar acesa porque ela tinha que iluminar para o noivo ver as vestes. E se a veste estivesse suja, não entrava. Se a veste tivesse suja, não entrava nas boldas. As vestes tinham que estar brancas. E veja que as prudentes entraram porque o noivo enxergou as vestes. Mas sabe qual é o grande problema? E aqui que eu quero que você compreenda que Deus quer falar conosco agora. É que tem muita gente que não enxerga mais a sujeira da sua alma, porque a lâmpada se apagou. Meu irmão, e eu quero dizer que quem está com a lâmpada apagada e não enxerga a sujeira das suas vestes, ela consegue enxergar a sujeira na vida dos outros. Ela consegue ver o pecado na vida de todo mundo. Ela consegue apontar o erro de todo mundo. Mas ela não consegue enxergar as suas próprias misérias. E eu vou dizer algo, irmãos.
Muita gente está com a lâmpada apagada, apontando a sujeira na roupa dos outros e não vendo a sua sujeira, porque quando enxerga o pecado na vida dos outros, se justifica dos seus pecados e acha que não precisa se arrepender. Meu irmão, o evangelho não é para os outros, o evangelho é para mim. É muito fácil eu enxergar o pecado na vida dos outros. O difícil é eu enxergar os meus próprios pecados. É muito fácil eu olhar para o erro dos outros e achar que eu posso errar porque eles erram também. É muito fácil eu achar que porque cantor erra, porque pastor erra, porque fulano erra, eu posso também errar. E o problema, meu irmão, é que a falta de azeite, de iluminação na sua vida faz você enxergar o erro na vida dos outros. Oxalá, ou quem dera nessa noite, o Espírito Santo acenda a tua lamparina. Acenda a minha lamparina, para eu ver as minhas vestes, e que eu possa branqueá-las e lavá-las, e que você possa branqueá-las e lavá-las nessa noite, no sangue do Cordeiro. Porque o Apocalipse diz: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e entram no céu pela porta da graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. É tempo de eu olhar para dentro de mim, meu irmão. É tempo de eu enxergar as minhas misérias. É tempo de eu aproveitar que a porta da graça está aberta e me humilhar. Me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Tem uma frase que eu acho que é de Spurgeon, dizendo assim: quando vocês ouvirem alguém falando mal de mim, tudo que ele fala é verdade e talvez seja pior do que eles estão te passando. Que ele reconhece as suas misérias e os seus pecados. E sabe qual é o problema, irmãos? O problema dessa geração é algo que eu tenho falado muito com vocês. Irmãos, tem muito azeite falsificado. E as pessoas não estão discernindo mais o que é azeite puro do que o azeite falsificado. Que tristeza. É um crente sem discernimento espiritual. Veja o que as prudentes disseram. Vai e compre azeite. Ide antes aos que vendem e comprai. E elas saindo comprar, chegou o noivo. Elas foram comprar. E o noivo chegou.
E por que elas foram comprar? Porque tinha vendedores de azeite. Meu irmão, só tem uma fonte de azeite. Veja, vinde e diante aos que vendem e comprai. Vendem está no plural. Tinha mais de um vendedor. Não é o que vende, é aos que vendem. É aos que vendem, porque tem muito vendedor de azeite. Mas só tem uma fonte do azeite. E a fonte é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Ô Espírito de Deus. E eu costumo dizer, meu irmão, que a pessoa mais sensível do universo é o Espírito Santo. A pessoa mais sensível do universo é o Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E sabe qual é o problema dessa geração, meu irmão? É os gurus da fé. É achar que determinadas pessoas têm o Espírito Santo e essas pessoas estão vendendo azeite falsificado e as pessoas que compram azeite falsificados ficarão frustradas. Tem muita gente achando que homens são a fonte do azeite. Tem muita gente achando que denominações. Hoje eu preguei sobre isso. Eu preguei sobre isso porque muita gente acha que Deus é assembleiano, Deus é batista, Deus é presbiteriano. Meu irmão, Deus não se enquadra em nenhuma religião, não. Jesus e o Espírito Santo não se enquadram dentro de nenhuma placa, nenhum CNPJ, nenhum sistema religioso. Você colocar Deus dentro de um molde de religião é tirar Deus do seu intelecto. Deus usa essas fontes. Mas sabe qual é o problema dessa geração? Que elas não querem ter relacionamento com a fonte, meu irmão. Elas querem ser escrava de homens que vendem azeite falsificado. As pessoas, elas querem homens que iludam elas, que falem o que elas querem ouvir. Que não querem que esses homens confrontem o seu pecado e o seu erro. Não querem. Essa geração não quer ser confrontada, meu irmão. Por quê? Porque elas não querem ter relacionamento com a fonte do azeite. Elas preferem pagar. Elas preferem ser iludidas com mágicas, com revelações baratas. Elas preferem ser iludidas com alguém que fale seu CPF e o seu nome, a sua placa de carro, o chassi do carro. Mas elas não querem se comprometer em uma vida de santidade e preservação de azeite. E como é triste, meu irmão. Você sabe que tem sido desafiador. A gente tem atendido pessoas, eu e a missionária Raquel. Irmãos,
quando você abre a visão da pessoa e mostra, esse é o caminho. Não porque somos donos da verdade, porque estamos mostrando por dentro da Bíblia o caminho para uma mudança de vida, para uma transformação, para um relacionamento profundo com o Espírito. As pessoas, elas não querem ouvir. Teve um caso essa semana, eu atendi uma pessoa, e daí na outra semana ela pediu para falar com a missionária Raquel. Por quê? Porque eu confrontei a pessoa, confrontei o pecado da pessoa. Aí, quando ela foi falar com a missionária Raquel, ela falou, não, eu só quero uma palavra de consolo. Meu irmão, a pessoa não quer ser confrontada, porque ela não quer trilhar o caminho de comunhão com o Espírito. A pessoa não quer caminhar por uma mudança, porque ela não quer abrir mão da vida miserável que está vivendo, para viver uma vida como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa. Ela não quer brilhar como astro no mundo. Ela não quer ser luz durante a noite. Ela não quer preservar as suas vestes brancas. Ela não quer ter azeite em reserva. Não quer. Ela quer o evangelho da facilidade, que não há facilidade no reino e no evangelho. Tá difícil, meu irmão. E eu me coloco como um servo que muitas das vezes vai num culto querendo ouvir algo de Deus e você não ouve evangelho mais. Você não é mais confrontado a uma mudança, você é levado a viver debaixo de azeite falsificado. E eu concluo dizendo, meu irmão, não tem como você colocar vinho novo em odres velhos. Você sabe que o odre era um utensílio feito com couro de cabra, que o vinho era colocado dentro, aí o vinho fermentava e o couro trabalhava. Então, uma vez que o couro fermentava e trabalhava o odre não prestava mais para receber vinho novo. Por quê? Porque toda vez que o vinho novo chega, o odre trabalha. Então, quando se colocava vinho novo em odres velho, o couro abria e o vinho novo vazava. Meu Deus, é muito forte isso aqui. E sabe qual é o problema, irmãos? Sabe qual é o problema? Essa geração, ela comporta o vinho novo. Porque o odre é antigo. E você sabe o que Jesus estava confrontando quando ele pregou isso? Ele estava confrontando os fariseus e os discípulos de João, que estavam perguntando para ele, Senhor, nós jejuamos, e os fariseus, os discípulos de João dizendo, nós jejuamos, e os discípulos e os fariseus jejuam, e os seus discípulos não jejuam. Jesus disse, como é que os filhos vão jejuar o noivo estando com eles? Quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. Jesus está dizendo, depois da minha morte eles vão jejuar, mas enquanto eu estou aqui, eu estou discipulando eles. Mas daí Jesus vem e diz, não se põe o remendo novo em veste velha, e como não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Você sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto vocês não mudar a sua mentalidade, enquanto você não mudar a sua mentalidade religiosa, desse padrão religioso velho, você não está apto para receber nada da profundidade, que é o que eu estou entregando para vocês. É isso que Jesus estava dizendo mesmo.
E o odre novo é uma mente renovada. O odre novo é uma mente renovada para receber o vinho novo, e o vinho novo não esvairir, mas para o vinho novo permanecer. E sabe qual é o problema, meu irmão? As pessoas não querem confronto porque elas preferem ficar com o odre velho. E toda vez que o vinho novo vem, o vinho vai embora, porque o odre velho não comporta a mentalidade velha, os costumes velhos não comportam o novo de Deus. E é o que muita gente está vendo. O que muita gente está vivendo? O que é que muita gente está vivendo? Os costumes religiosos. João nos ensinou a jejuar, os fariseus jejuam, e por que seus discípulos não jejuam? Eram os costumes. E sabe por que muita gente está comprando azeite falsificado? Porque elas se encontraram num costume religioso. E o costume religioso ensinou ela a não questionar ou não buscar na fonte, que é o Espírito Santo, o azeite fresco para sua lamparina. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! E tem muita gente, meu irmão, nós não estamos precisando de um despertamento, de um avivamento de vinho novo. O vinho novo não para de jorrar, o Espírito Santo não para de se manifestar. A gente está precisando de um avivamento, meu irmão. É de odres novo para receber o vinho e ele permanecer e trabalhar. Olha para onde eu fui. Mas isso tem uma ligação com o Espírito. Isso tem uma ligação com o azeite. Porque muita gente está vazando azeite, está perdendo azeite. Porque o odre está velho. Porque a mente não é renovada, não é transformada. Meu irmão, em nome de Jesus. Tem muito que não vive. E isso tem me incomodado esses dias, depois do jejum de 40 dias. As pessoas estão vivendo no raso do evangelho, nas migalhas que caem da mesa. Mas não conseguem entrar na profundidade com o Espírito. Você vê, eu comecei a pregar, nós estávamos com 1.800 pessoas. Olha quantas pessoas estão. Você vê, as pessoas não querem azeite. As pessoas querem saber do que está acontecendo de direita, de esquerda, de Trump, de Putin, de Biden, de Lula, de Jânio. As pessoas querem saber de notícia. E notícia não edifica. Notícia não gera fé. Notícia não engrandece o nome de Jesus. E muita gente está carregada de conhecimento, meu irmão. Tem muita gente carregada de informação. Tem muita gente vivendo no pânico já de tanta informação. E vão ficar no arrebatamento para a tribulação. Porque é isso que eles querem. Estão se preparando para isso. Porque não querem o evangelho de relacionamento profundo com o Espírito Santo. E eu digo, meu irmão, eu digo algo muito preciso e verdadeiro para você. Quem tem relacionamento com a fonte do azeite não vive em pânico, não vive com medo, não vive desesperado.
mas vive por um propósito de existência, que é viver a vontade de Deus. Então, em vez de você viver comprando azeite falsificado e vivendo em pânico, vá para a fonte. E não tenha medo de o fogo de iluminar a tua vida e você ver as tuas misérias. Porque, meu irmão, presta atenção para nós orar. Quando o azeite chega e a minha lâmpada acesa, eu vou ver as minhas misérias. E você sabe qual é o maior sinal de um despertamento espiritual? Você sabe qual é o maior sinal de um avivamento espiritual? É arrependimento e quebrantamento. O maior sinal de um despertar espiritual não é grito, não é línguas estranhas, não é pulo. O maior sinal que você voltou para a fonte. O maior sinal que você voltou para a fonte é quando você vê as tuas misérias. E como aquele publicano se prostrou, não ousava levantar a cabeça e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Meu irmão, pare de chegar a intermediário. Você não precisa de vendedor de azeite. Você precisa voltar para a fonte. Glória a Jesus. Glória a Jesus. No último dia da festa, Jesus se colocou de pé e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E ele estava dizendo sobre o Espírito Santo que aquela geração iria receber. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu orar pela sua vida, meu irmão. Orar pela sua semana. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe, irmão Jaime. Irmãos, os irmãos que oraram pelo Rafael, né? O Rafael ganhou a medalha de prata no karatê brasileiro, né? Ele é vice-campeão brasileiro, ganhou como equipe, eu sei que ele ganhou 3 medalhas, o filho do irmão Jaime. Glória a Jesus. Deus abençoe irmão Jaime, o Rafael, sua esposa, que devem estar no aeroporto, eu acho, voltando para casa. Deixa eu orar por você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, em nome de Jesus. O caminho do arrependimento é o caminho do azeite fresco. Pare de intermediários e vá direto para a fonte, que é o Espírito Santo. Amém? Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de reconciliar com Jesus, se entregar a Jesus. Diga: eu quero, e eu vou orar por você agora. Tem alguém para Cristo? É só você colocar aí: eu quero,
E nós vamos orar agora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor ainda fala conosco, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque somos a igreja do soar da trombeta. Obrigado porque nós já estamos ouvindo o grito, aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Tudo está nos mostrando, Senhor, a eminência do Apocalipse e a eminência do soar da trombeta. Ó Deus, ainda dá tempo de voltarmos à fonte, de sairmos de perto dos vendedores de azeite e irmos na fonte buscar o azeite, através do arrependimento, do quebrantamento, da mudança de comportamento mentalmente, espiritualmente, Senhor. Meu Deus, nos desperta, Pai. Oh, Senhor, nos desperta. Oh, Senhor, nos desperta para vivermos no meio desta geração corrupta e perversa como astros do mundo. Nos desperta para não deixar a nossa lâmpada se apagar de noite. Nos desperta para que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Nos desperta, Senhor. Nos desperta, meu Deus, para uma transformação, para um avivamento pleno e genuíno na tua presença. Ó Deus, é tempo de nos humilharmos, é tempo de rasgarmos o nosso coração, é tempo, Senhor, de nos colocarmos debaixo da tua potente mão. Nos livra de vivermos uma religião vazia e nos leva, Senhor, a uma vida de profundidade e de relacionamento profundo contigo, Senhor. Em o nome de Jesus, Deus. Dá uma semana abençoada ao teu povo e continue falando com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vocês estão na fé mesmo, né, irmãos? Agora eu entendi porque muita gente saiu da live. Já é 00:08. Misericórdia. Glória a Deus. Vocês são uma bênção de Deus. Irmãos, Deus abençoe. Amanhã é dia de culto doméstico. Deus abençoe o pastor Edivando. Amanhã à noite a gente faz culto doméstico, culto com a família. E terça-feira nós estaremos aqui ao vivo com todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoa rica e poderosamente o projeto Arrependa-se. É notório a alegria no coração das crianças, comendo e alegrando-se. Realmente, em um dia como este, é notório a alegria no coração das crianças. Deus abençoe o pastor Carlos Cardoso, Deus abençoe a pastora
Deus abençoe. Deus abençoe.